Olá, alunos e amigos da Hilel de Teologia, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de Antropologia Bíblica. É a nossa 10ª aula. Como eu disse no último vídeo, essa é uma matéria um pouquinho mais extensa, tá bom? Hoje nós vamos dar mais uma aprofundada em alguns assuntos para que nós possamos, enfim, ir encaminhando-nos para a conclusão da matéria, tá bom? Como já dito em outro vídeo, nossos vídeos com aulas para que você possa fazer o seu curso 100% em videoaula já estão ficando prontos, tá bom? Já estaremos lançando dentro de mais alguns dias o primeiro curso que será de soteriologia e você poderá já fazer o seu curso por videoaula, 100% por videoaula, você que ainda não estuda na Hilel, você que já estuda e quer continuar o seu curso por EAD. Vamos lá, então, dar continuidade à Antropologia Bíblica? Vamos para a nossa 10ª aula. Hoje nós vamos falar sobre o quarto tópico da nossa lição, que é a aprovação. Vamos falar sobre aprovação humana, partindo lá de Adão e Eva, tá bom? Olha, a aprovação do homem lá no Éden, partindo lá do Éden, foi absolutamente essencial, tá bom? E por que essencial? Provação. Foi essencial a fim de capacitar o ser humano a complexa e completa também maneira de expressar-se, porque nós somos seres complexos, nós não somos seres apenas programados impulsivamente. Então nós temos uma capacitação complexa e que ela é completa através das nossas escolhas. Então é uma completa expressão que nós temos, dada por Deus, outorgada por Deus, e também para o exercício de nossa liberdade intelectual e nossa liberdade moral também. Então foi essencial a aprovação, desde o Éden, a aprovação humana, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que pudéssemos sim exercer essa nossa liberdade intelectual e moral, para que nós não nos tornássemos, e Deus não nos fez para isso, meros autômatos, meros robôs programados. Suponhamos que não tivesse havido proibição lá no jardim. Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal e não tivesse falado comer de todas menos desta. O que teria sucedido à nossa livre agência moral? Vamos falar dos primeiros pais. O que teria acontecido à livre agência moral dos nossos primeiros pais? Ainda que criados com tal capacidade de escolha, eles não teriam tido a oportunidade de exercê-la. E isso tê-los-ia até mesmo transformado virtualmente em escravos da vontade de Deus. E quando eu falo de escravidão, nós estamos falando aqui de escravidão no sentido de não serem seres pensantes. Então, eu estou partindo aqui do princípio de que, sim, foi muito importante ter dado a escolha para o ser humano, desde o Éden. Foi até mesmo essencial para o homem ele ter a oportunidade de escolher fazer a vontade de Deus ou não. Porque imagine a cena, o que você está fazendo aqui no Éden? Fazendo a vontade de Deus, porque não tem outra coisa para fazer, é só a vontade de Deus, tá? Claro, isso partindo do princípio do livre-arbítrio, da livre vontade, tudo bem? E o mesmo teria sucedido se Deus não tivesse criado o homem com esse poder. Se ele não tivesse criado o homem com esse poder de decisão. Então ele dá esse poder e, além de tudo, ele permite esse poder, porque não teria muito nexo ele dar o poder e não permitir usar o poder. Ele fala, tá, você tem o poder de decisão, mas você não decide porque eu já tenho tudo decidido por você. Óbvio que não estou aqui partindo do princípio da teologia aberta, né? Daquela que eu posso mudar os propósitos eternos de Deus. É óbvio que eu não posso. Mas partindo do princípio de que, sim, dentro do plano pré-estabelecido por Deus,
eu tenho escolhas dentro do plano pré-estabelecido. Eis que eu vou diante de vós a bênção e a maldição. Então eu tenho os caminhos que eu posso escolher, mas os caminhos já estão designados por Deus. O que precisa agora acontecer é a minha escolha. Óbvio que Deus, na sua soberania, também sabe a minha escolha. Óbvio. E se o homem tivesse sido também já criado pecaminoso, isso faria com que Deus fosse o autor do pecado. Por isso que Deus cria o homem perfeito e é o homem, o ser humano, que escolhe o pecado. Ele adentra o caminho do pecado. O homem também não foi criado numa condição moral neutra, tá? Eu não sou nem santo e nem pecaminoso. Nem santo nem profano. Não, o homem não foi criado nessa natureza neutra. Ao ser humano, foi otorgada uma natureza santa. Fomos criados santos, sem pecado. Era ali necessário, então, ter o direito e a liberdade de escolher a retidão. E a liberdade de escolher tanto o mal como o bem. Partindo disso, eu quero trabalhar algumas questões sobre esse ponto, esse tópico que nós falaremos aqui, que é muito importante, que é sobre a aprovação. Primeiro é o significado. Primeiro ponto, seu significado. O significado da aprovação. Por provação do homem, nós estamos nos referindo àquele período durante o qual ele foi sujeito a determinada prova, tá bom? Por isso nós estamos falando aqui da aprovação. Por provações passamos constantemente. Mas teologizando essa palavra aprovação, estamos falando deste período determinado lá no Éden. Os resultados seriam ou o favor continuado de Deus por motivo de sua obediência, ou a imposição de penalidade da morte por motivo de sua desobediência. Esses seriam os resultados da aprovação em si. Isso Deus já tinha falado ali, que nós vamos trabalhar agora. Então, o significado da aprovação, o grande significado da aprovação é período onde o homem, o ser humano, foi sujeito à escolha. É isso que significa aprovação. Período onde nós temos a escolha entre fazer o bem e escolher fazer o mal. Segundo, sua realidade. É fato? É fatídico? A aprovação foi fatídica? Ou ela foi só subjetiva? Vamos falar da sua realidade. É tão real que lá no Gênesis 2, 15 a 17, lemos assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que o texto aqui mostra que foi uma aprovação real, não foi uma aprovação virtual. Ela foi objetiva, tinha o lado subjetivo da escolha ou não, mas ela foi objetiva. Tinha lá o objeto que traria essa tentação para o homem, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, foi uma provação real. Foi uma provação física, emocional, moral, foi real, foi algo fatídico. E a maior prova que nós somos provados ainda até hoje. Não é a aprovação, mas são provações que nós passamos. É um fato a aprovação, é real a aprovação. Uma coisa importante de saber tem um significado de escolha, e sua realidade é uma realidade fatídica, provada no nosso dia a dia. Terceiro ponto, o seu período. Qual foi o período da aprovação? O período abrangido pela aprovação prolongou-se desde a criação de Adão e Eva até o tempo do seu fracasso e desobediência. Assim que eles fracassaram e desobedeceram, acabou o período da aprovação. Que foi a aprovação da humanidade, eles como representantes da humanidade. A aprovação do homem, que teve o propósito de submetê-lo à prova, abrangeu evidentemente o período chamado de inocência. Foi aquele período onde o homem
O ser humano, apesar de ter nascido já, ser criado com a outorga da santidade, ele era considerado inocente, num sentido de que ele ainda não tinha praticado o mal. Então o período foi aquele período da inocência, do período onde o ser humano ainda não conhecia na prática o pecado, conhecia teoricamente, porque já havia lhe sido avisado por Deus o que era o pecado e os resultados do pecado, tudo bem? Então isso é a provação. Até aí. Ah, Júnior, eu queria saber mais disso. Até aí, para nós irmos seguindo passo a passo, degrau a degrau. Tem uma matéria depois chamada Hamartiologia. Aí vamos trabalhar todo esse lado com mais profundidade ainda. Aqui nós estamos em antropologia, então é importante entender o que aconteceu com o homem, com o antropos, tá bom? Depois da provação, nós vamos tratar aqui do quinto tópico, que é a queda. Infelizmente, o homem foi provado e caiu. Então vem, quinto tópico, a queda. O homem não foi criado pecador. Não vamos nunca nos esquecer disso. Mas o pecado entrou no mundo dos homens através de sua própria escolha. E essa escolha foi consciente e foi voluntária, tá bom? Não era... o homem já estava destinado, já estava programado a fazer isso. Não tem como dizermos isso. Senão nós teríamos que dizer que alguém que programou também já tinha essa maldade dentro de si mesmo, não é? Então, esse ser, se eu colocar essa questão para Deus, eu vou falar que ele já tinha maldade em si mesmo. E Deus não tem essa maldade, mas ele deixou todas as possibilidades. Por quanto tempo nossos primeiros pais permaneceram em estado de inocência, durante o qual retiveram a imagem moral de Deus, da qual foram dotados por ocasião da criação, é impossível dizer. Nós não temos como dizer nem o período em que Adão ficou colocando nome nos animais, por quanto tempo ele ficou. Porque às vezes dá aquela ideia, quando nós lemos o texto, né, pensando assim, Deus criou o homem num dia, no outro o homem colocou o nome em todos os animais, e no outro dia Eva já foi criada. E não foi isso que aconteceu, não é? Imagina quanto tempo, um período passou até Deus ensinar a Adão várias coisas, muitas coisas, enquanto isso ele foi colocando nome nos animais, para depois sim Deus fazer Eva e colocar os dois para se conhecerem, aquele processo todo. Quanto tempo eles passaram no jardim antes da queda, mas nós não sabemos dizer exatamente qual foi o período. É suficiente sabermos que continuou até ficar provado que o homem era capaz de obediência. Quantos séculos, milênios eles passaram no jardim, nós não sabemos. Mas vamos falar sobre a queda. Primeiro ponto desse quinto tópico, sua realidade. Lá em Romanos 5,12 diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vejamos que é uma realidade. Não é algo virtual, fictício, não é um mito criado, é uma realidade. Por um homem entrou o pecado no mundo. Foi a entrada do pecado, as portas abertas do pecado para o mundo dos homens, tá? Porque isso aí nós aprendemos, ou você que ainda não fez a matéria de angelologia, já no mundo angélico já tinha entrado, né? Com Lúcifer. Mas nós estamos tratando aqui de antropologia, antropos, o ser humano. No mundo dos homens, por Adão e Eva, entrou o pecado, é uma realidade. O pecado é uma realidade. É tão real que nós temos que vencer o pecado. Os pecados, né? Todos os dias. O pecado foi vencido por Cristo, a condenação lá no Calvário para aqueles que creem. Então a realidade dele é vivenciada por nós, que somos solidários com Adão. Segundo ponto é a sua maneira. Qual é a maneira da queda? Lá em Gênesis 3:1 mostra como que é a maneira da queda. Essa maneira vem sendo repetida até hoje. Gênesis 3:1 diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Veja que Satanás, ele tem os seus métodos de escolher meios de tentar nos fazer cair. Não é com coisa boba, simples. Ele não vai aparecer lá com chifre,
tridente, eu vim aqui para fazer você cair. Não, ele usa coisas astutas. Ele tenta usar das melhores coisas para tentar nos enganar. Então, Gênesis 3:1 fala, a serpente, é claro que aqui está falando da serpente animal, mas fazendo diretamente uma ligação com aquele que estava usando este animal. Era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele escolhe o melhor que tinha ali no Éden. E esta disse à mulher, Satanás usando a serpente. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a maneira da queda. Primeiro usando meios que tem que chamar atenção, tem que nos enganar. E com questionamentos ludibriantes. Vejam que a pergunta dele já é fazendo uma afirmação mentirosa. A pergunta de Satanás já foi capciosa. Não foi isso que Deus perguntou. Não foi isso que Deus falou. Mas olha a pergunta de Satanás. Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não falou para não comer de toda a árvore do jardim. Não foi de toda. Mas ele tenta jogar isso já na cabeça de Eva, quase querendo dizer assim, olha, Deus falou que não pode comer de todas, quase querendo insinuar que daqui a pouco ele vai proibir tudo. Já proibiu se proibiu uma coisa, daqui a pouco ele proíbe o resto. Por que Satanás foi o tentador? Por que foi logo o Satanás? Foi bom que assim tivesse sido, pois desse modo a tentação veio do exterior para o homem, não teve sua iniciativa dentro da esfera de seu próprio ser. Então não foi o homem tentando-se a si mesmo, foi Satanás colocando meios para que o homem caísse. Isso não significa que nós não consigamos ter a concupiscência, a vontade exagerada dentro de nós mesmos. Mas nós temos que entender que essas vontades exageradas, elas vêm também deste início que Satanás fez lá no Éden. Ele coloca a ideia do pecado fora. Você quer isso aqui? Aquilo é internalizado e eu passo a ser tentado por aquilo que foi internalizado por mim, tá bom? É claro que isso aí depois ficou sendo, entre aspas, transferido na questão de sermos solidários com Adão, esse desejo pelas coisas que não agrada a Deus, ela acaba vindo conosco, né? Por isso que o próprio salmista Davi, ele diz lá no Salmo 51, em pecado eu fui gerado, né? Essa condenação do pecado. Depois o próprio Provérbios fala que a estutícia nasce, está lá no coração da criança, essa estupidez, essa estutícia, essa forma de às vezes, ser mais fácil voltar-se, ter o viés do pecado do que o viés da santidade, daí por diante. Óbvio, por causa desse estigma do pecado que nós trazemos de Adão. Mas é muito bom sabermos que lá no início não foi de dentro do homem. Foi diferente, então, com Satanás. Você que ainda não fez a matéria de angelologia, na parte que nós explicamos sobre Satanás, quando ele cai, né, ele é lançado dos céus, foi achado nele, dentro dele. No ser humano, não. Foi de fora para dentro, tá bom? Isso aí é coisa de angelologia, para outro assunto. Isso se torna claro se supusermos que nossos primeiros pais tivessem comido do fruto proibido sem o concurso do tentador e do enganador. Então, se eles tivessem comido sem essa tentação externa, nós teríamos que dizer que nós, seres humanos, teríamos o mesmo destino que Satanás, que é o destino de condenação eterna já. Porque nasceu dentro dele, foi dentro dele que nasceu o pecado. No ser humano, não, foi de fora para dentro. Aí ele refletiu o que estava lá fora. Então, a tentação, normalmente, ela vem de fora para dentro, tá bom? É muito comum isso acontecer. Neste caso, se o ser humano não fosse tentar de fora para dentro, seu pecado teria sido tão hediondo, tendo se originado nas profundezas de seus próprios seres, que dificilmente poderiam ser salvos, e assim talvez nunca tivesse sido providenciado o Salvador, que foi o que aconteceu com Lúcifer e os anjos caídos. Mas olha só que interessante, o que é importante nós pensarmos aqui, porque senão nós vamos ficar cogitando o incogitável, nós temos que entender que a tentação segue passos consecutivos. Às vezes não seguem exatamente nesta ordem.
mas são passos, tá bom? De tentador, tentado, aí a pessoa tentada age, o tentador faz mais alguma coisa, fica nesse jogo. Eu coloquei aí alguns passos que eu gostaria de tratar com você. Quais são esses passos? Primeiro passo, dado por Eva. Olha só, a mulher ouviu a tentação, aparentemente sozinha, desprotegida e próxima do local proibido. Então veja só, a tentação está lá, ela é externa, está sendo colocada ali. Seja um pensamento, uma ideologia, algo objetivo, subjetivo, está lá. Está colocada a tentação. O que a mulher fez? O que a pessoa tentada fez? Primeiro ouve, vê, pensa na tentação, aparentemente sozinha, ou seja, sem o auxílio de algumas pessoas, sem o auxílio de alguém que possa ali ajudar a decidir-se. Então, às vezes, quando nós estamos sendo tentados, e isso nós queremos resolver sozinhos, sem a ajuda de Deus ou de alguém, de algumas pessoas, é mais fácil cair na tentação. Então, primeiro ela estava aparentemente sozinha, nós não vemos ali dentro do texto que Adão estava ali próximo, estava desprotegida, e próxima do local proibido, se aproximou demais, começou a correr riscos. Esse é o primeiro passo que nós damos na tentação. Estarmos sozinhos, desprotegidos e próximo de onde não deveríamos estar. Próximo de ideologias e pensamentos ou coisas objetivas que não deveríamos estar lá. Segundo passo, já foi dado pela serpente, que aí é o tentador. A insinuante pergunta da serpente, aparentemente inocente, mas que continha uma insinuação de dúvida acerca da palavra de Deus, é assim, ó. É assim que Deus disse? Sabe? Querendo questionar. É aquela famosa colocando em dúvida o caráter de Deus. Também insinuou dúvida quanto ao amor e justiça de Deus. Querendo dizer, Deus falou que não pode comer de nenhuma árvore. Sabe, querendo colocar em xeque a bondade e a misericórdia de Deus. Então quer dizer que Deus não permite você ser feliz, não permite você gozar das coisas boas desta terra. Sabe, aquele joguinho de como você é antiquado, como você está vivendo só às margens do prazer. Olha só, olha os passos. Aí vem um terceiro passo que nós vemos aqui em Gênesis 3, que é dado pela mulher, pela pessoa tentada. A mulher replicou e debateu com o caluniador, que é o que acontece na nossa mente quando estamos tentando vencer a tentação. É replicar, é tentar debater com essas propostas. Ela demonstrou haver compreendido as palavras de Gênesis. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, ela demonstrou assim, não, eu entendi. O que Deus falou, eu entendi a palavra de Deus. Por isso que lá em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus falou para Adão. E é o que Adão disse para Eva. Adão falou dessa ordem de Deus, dela não comerás. E Eva falou, eu entendi. Muitas vezes a tentação, ela consegue nos vencer através de algumas interpretações que nós fazemos. Às vezes, eu disse. Então ela disse que entendeu completamente esta ordem de Deus. Mas vamos ver se ela compreendeu realmente? Vamos ver se ela não tentou interpretar apenas a ordem de Deus ao seu bel prazer? Aí existe o quarto passo da tentação, que foi dado pela mulher novamente. Aí ela começou a dar um passo atrás do outro. Ela falsificou a palavra de Deus. Que aí entra um grande perigo para nós também hoje, quando tentamos fazer as nossas próprias interpretações, não deixando a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ela deixou de lado todas e livremente. Ela não falou, Deus só pode comer todas as árvores do jardim livremente, e acrescentou ainda uma palavra. Veja, ela omitiu, ela extraiu, ela tirou palavras do que Deus tinha dito e acrescentou. Ela disse, nem tocareis nele. Você viu que não foi isso que Deus disse? Deus disse lá em Gênesis 2, 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente.
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Você viu? Agora olha como Eva interpretou esse texto. Reinterpretação a seu bel prazer. Gênesis 3, 2 e 3. E também, olha o que ela fez, ela foi abrandando as palavras de Deus também. Além de ela extrair, subtrair o que Deus falou e acrescentar, ela ainda abrandou algo ali que já tinha na palavra de Deus. Deu aquela abrandada, aquela reconfigurada na palavra de Deus, sabe? Aquela atualizada, mas de uma forma hedonista. Ela atualizou, por exemplo, as palavras: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás para que não morrais. Ela tirou certamente, não, para não morrer. Vai que morre, né? Vai que você morre. Então ela foi abrandando. Vamos dar uma olhada? Está lá em Gênesis 3, 2, 3. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas você viu? Todas e livremente ela não colocou. Ela tirou. Falando assim, não, Deus deu total liberdade para nós comermos, e com liberdade ainda. Aquilo que ele permitiu é de tudo que ele permitiu e com bastante liberdade. Ela tira. Ela faz a abstração do que Deus disse. Aí fala assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha o que ela coloca: não comereis dele, tá? Nem nele tocareis. Deus não falou para não tocar. Sabe aquelas pessoas que elas acabam assim, além de não fazerem aquilo que Deus proíbe, elas ficam criando regras em cima das regras que já existem. Aí fica tornando a sua tentação até pior. Sabe? Olha, então eu não posso nem respirar. Eu não posso nem... Não, sabe aquela coisa assim, toda cuidadosa, que aí sem querer uma hora... Sabe igual aquelas coisas, eu não vou comer, porque senão eu vou comer... Aí depois come um pedacinho, aí já, ao invés de falar, não, ao invés de comer com cuidado, e não estou falando que a mulher deveria comer, só estou dizendo, poxa vida, Deus não falou não toque. Quem sabe Deus até permitiu, algo que dá para perceber, quando ele falou para guardar o jardim, lavrar, era todas as árvores, ela tinha que crescer ali, não precisava podá-la, mas às vezes esse negócio de não elaborar a tentação, não elaborar o pecado que está dentro de nós, ficar só recalcando, foi o que ela fez, ela recalcou os desejos dela. Então ela aumenta, ela cresce, ela fala, não vou nem tocar, não posso nem passar lá perto. O dia que ela passou e sem querer viu, ela já foi tentada. Aí ela dá aquela abrandada, ó, para que não morrais. Deus não falou para que não morrais, ele falou porque certamente vocês vão morrer. Porque aqui ela coloca, para que possivelmente, entende? Então uma coisa importante de sabermos para vencermos a tentação é não tirar coisas da palavra de Deus, não acrescentar coisas, e não ficar amenizando o que Deus diz. Está dito, está dito. Entender o que está dito, as palavras que estão ditas, e por que está dito isso. E vem aqui o quinto passo, que aí já foi dado pela serpente, pelo tentador. O tentador não é bobo, fala agora que ela já deu um monte de passo, eu vou seguir com o meu. Este consistiu de uma aberta negação do castigo devido ao pecado. E de acusar Deus de haver proferido mentira. Aí Satanás já começa a negar, a falar, não vai acontecer nada. Na verdade, Deus se enganou. Deus na verdade, estava até mentindo quando falou isso. Ele não falou a verdade para vocês. E também continha outra ousada acusação. Ainda fez outra acusação. Satanás acusou Deus de egoísmo, de inveja e a firme resolução de degradar suas criaturas e até de dominá-las, como se Deus fosse um tirano, falar, não, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Na verdade, ele é um egoísta, só ele quer ter o poder. Ele tem inveja de vocês, tem medo que no dia que vocês alcançarem esse poder, vocês vão ser livres, vão ser as pessoas mesmo, sabe esse papinho de ideologia que nós ouvimos hoje, de não, esse negócio de religião, de Deus, acaba deixando você preso num conceito judaico-cristão, sabe? E aí é a mesma coisa, de hoje, essa mentira falando que não, esse Deus tirano, que fica tentando... Gente, é a mesma ideologia de hoje. E às vezes as pessoas da nossa geração não percebem que é a mesma esparrela satânica. Aí ele joga isso, aí vem o sexto passo, que aí já é dado pela mulher, pela pessoa tentada. Ela crê no tentador.
É muita conversa, é muita falácia para fazer com que a queda ocorra. Aí o que aconteceu? Ela viu que a árvore era boa para comer. O desejo desenfreado da carne. Era agradável à vista, o desejo desenfreado dos olhos. E desejável para transmitir sabedoria, a soberba da vida. Vemos isso lá em 1 João 2,16, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Nós vemos esta afirmação feita na primeira epístola de João. E nós temos que tomar cuidado com essas concupiscências, esses desejos desenfreados. Cuidado para que não vivamos apenas de impulsos e de ideologias hedonistas, viu? Mas vamos continuar. Lembra que a queda tem passos. Nós estamos no 7º passo, que aí é dado pela mulher. Veja que agora a mulher começa a dar passos desenfreados. Quando eu falo mulher aqui, eu estou falando da humanidade, tá bom? Porque aqui ela está representando o tentado, a pessoa tentada. Aí ela dá mais um passo. Obedecendo, ela crê, agora ela obedece. Obedecendo ao tentador, ela tomou do fruto e o comeu. Que aí o 7º passo já é você dar à luz o pecado, você adquirir, você pensar e deixar aquilo descer ao coração, você falar, fazer aquilo que está sendo proposto no pecado. A mulher cedeu sendo enganada, ela deixou-se ludibriar. Então o 7º passo é o ceder ao pecado. Aí vem o 8º passo, ainda dado pela mulher, que agora ela começa a descer ladeira abaixo. Ela assumiu a posição de tentadora agora. E esse é um grande risco. Quando a pessoa comete o pecado e não se arrepende imediatamente, ela se torna tentador de outrem. Ela deu do fruto a seu marido, ela tenta ele também. E ele comeu também. Então nós temos que tomar muito cuidado para não desenfrearmos-nos na tentação, porque daqui a pouco, além de tentados e caídos, nós vamos ser tentadores. O que aconteceu com o homem? O homem cedeu. Mas aqui já tem uma grande problemática. Mas ele cedeu não por ter sido enganado. A mulher sim foi enganada, foi ludibriada. Ela provavelmente não ouviu diretamente de Deus. Ela ouviu do marido que não podia fazer. O homem não. O homem ouviu diretamente de Deus. Ele era sacerdote ali naquele momento. Então ele não foi enganado. Foi por falta de moderação dele, foi por falta de autoridade dele. Aí ele vai lá e come do fruto. Por isso que lá em 1 Timóteo 2,14, o apóstolo Paulo diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tem gente que usa esse texto aqui para que ele fala: tá vendo? A mulher que foi enganada, não foi o Adão, pobrezinho. Esse texto não está absolvendo o homem, ao contrário. Esse texto aqui está responsabilizando Adão e os demais homens. Você, amigo, na sua casa aí, você, sacerdote do seu lar, aqui está falando de Adão não foi enganado. Não, aqui está tendo falado assim, não fica pensando que, ai, tadinho, ele foi enganado. Não, a mulher foi enganada. Porque ela não estava sendo ali protegida, guardada pelo homem. Ela não tinha ouvido a ordem diretamente de Deus. Ela caiu em transgressão sendo enganada. Ela transgrediu a regra, ela caiu na transgressão. O homem não foi enganado, ele sabia. Ele deveria ter administrado a situação. Ele não deveria ter comido do fruto. Ele deveria ter intercedido pela mulher, ter auxiliado a mulher naquela questão. E você tem feito o quê hoje? Você, com seu cônjuge, seja mulher, homem, você que é cristão, seu cônjuge não, o que você tem feito quando eles comem do fruto? Pensam, falam, fazem. Come junto, você acaba apenas falando, deixa. Como que tá sendo? Eu quero só que você pense, tá bom? Adão desobedeceu de olhos abertos, propositadamente, em lugar de procurar ajudar sua esposa e pedir perdão para ela e proteção para si mesmo. Ele perdeu ali a grande chance sacerdotal na vida dele. Ele é o cabeça da raça. E assim, ele trouxe o pecado sobre toda a raça. Por isso que lá em Romanos 5,12 lemos: porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele é o cabeça da raça.
se é o cabeça, está lá na frente, toda a genealogia vem dele, a genética vem dele, o pecado veio dele também. Ele foi o nosso representante na questão de ceder ao pecado. É por isso que ainda continuando aqui em Romanos 5, agora do 16 ao 19, diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha que lindo. De uma só ofensa veio a condenação, mas o dom gratuito da vida eterna veio por muitas ofensas, ou seja, depois de muito ter ofendido, aí Deus vem com o dom gratuito. Olha que Deus misericordioso. 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então foi uma grande sacada ali de Deus, né? Na verdade, Satanás, ele marcou, foi gol contra. Ele pensou ali, né? E falou, puxa vida, tá vendo? Por um só eu arrebentei toda a raça humana. Ele é o representante, tá? Aí quando Deus faz ali em Gênesis 3:15, a promessa da semente da mulher vai te pisar a cabeça, tava acabar com essa aliança aí, tá? Mas esse daqui, ó, levou a morte para todos os homens, tá? Mas já que a regra é um vem representando, e eu derrubei o grande representante, estou esperando o próximo representante. Se eu derrubar o segundo, já era. Então, o segundo representante, segundo Adão, veio e salvou toda a humanidade, tanto a passada quanto a do período e a futura também. Por um só homem veio a justificação. Terceiro, seus resultados. Quais são os resultados da queda? Letra A, para Adão e Eva em particular. Eles já tiveram os resultados ali direto para eles ali, particularmente. Lá em Gênesis 3:7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Primeiro eles perceberam-se nus. É claro que ali a nudez não está falando só da nudez física, está falando da nudez moral e daí por diante, tá bom? E coseram folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez, fazer aventais para si. Tentando demonstrar ali o ser humano tentando por conta própria salvar-se, a autossalvação. Não conseguimos, nem que destruíssemos nosso corpo, nem que morrêssemos numa cruz, não conseguiríamos pagar o nosso pecado. Parece mesmo que os espíritos não caídos de Adão e Eva possuíram um halo circundante de luz que os livraria da aparência e da consciência de nudez, não nudez física, mas é como se falasse assim, eles tinham sobre o corpo dele, como se fosse em volta do corpo, aquele brilho celeste. Lembra de Moisés, quando ele desce do monte, que fala que ele estava com o rosto resplandecente, a ponto de cobrir o rosto, estava recoberto de glória. Sabe Jesus, quando vai lá no Monte Tabor, onde foram vistos 3 personagens que Pedro interpretou ali, como Elias? Lembra daquela questão que Jesus também estava brilhoso, o rosto dele transfigurou-se lá? É esse brilho celeste. Há uma grande possibilidade que aqui Adão e Eva está falando que eles perderam este brilho, esta glória, tá bom? E perceberam a nudez, viram-se fisicamente apenas. Tal proteção, aparentemente, se perdeu por ocasião de sua desobediência e pecado, tá bom? Causando neles o senso de impropriedade, de aparência na presença de Deus e talvez na presença um do outro. Somos impróprios para Deus, somos impróprios uns para os outros. Não viam antes a glória de Deus, mas viam a perca dessa glória. Antes do pecado, Adão e Eva tinham, sem dúvida, um santo temor de Deus, no sentido de respeito reverente. Mas esse temor lhes proporcionava alegria e prazer na presença de Deus. Isso, porém, foi substituído em resultado da queda, por uma atitude acovardada de mente
e o coração também ficou acovardado, que os impeliu a fugir da presença de Deus e a se esconderem, ao invés de correrem para Deus. Vemos isso lá em Gênesis 3, 8 a 10, que diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e ao invés de correrem para Deus como faziam costumeiramente, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus sabia, ele é soberano, onisciente, onipresente, mas ele quer que Adão fale, né? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Só que o temor dele agora não resultou em reverência, mas em fuga, porque estava nu. Olha como mudou. E escondi-me. Então, ao invés de ele correr para a presença, ele corre da presença de Deus. A imortalidade em um corpo caído, depravado e amaldiçoado pelo pecado, teria sido uma penalidade mais negra, mais profunda do que aquela que Deus desejou para o homem. E é por isso mesmo que Deus tira o ser humano do jardim do Éden. Porque às vezes nós perguntamos, por que Deus expulsa do jardim? Porque imagina, se Deus deixasse o homem ainda imortal, por que nós morremos? Que bom que existe, entenda, essa morte, essa penalidade. Porque se não tivesse existido, nós viveríamos para sempre no pecado. Porque Adão estaria vivendo para sempre no pecado, e a sua descendência, nós somos descendência dele, vivendo para sempre no pecado. Mas a morte é a penalidade do pecado. E este, pois, foi impedido de alcançar a árvore da vida para o homem. Por quê? Porque aí, se ele não come da árvore da vida, ele não vive eternamente, ele morre, a penalidade ali vem sobre o seu corpo, simbolizando a penalidade contra o pecado. Então, nós não vivemos para sempre no pecado, porque esse corpo se tornou o corpo do pecado. Por isso que lá em Gênesis 3, 23, 24 diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque senão o homem vai lá e come e vive eternamente. Ou pelo menos acha que está vivendo eternamente. Sabe aquela mentira do, mas eu canto, eu prego, eu continuo vivendo eternamente? Não. É melhor sofrer a pena para entender que aconteceu o pecado. E o pecado tem consequências. Outra coisa, falando de consequências, qual é a consequência da queda agora, além de Adão e Eva imediatamente, para a raça humana em geral? Lá em Gênesis nós estamos continuando entendendo agora como que isso foi passado para nós. Visto que Adão era o cabeça federal da raça humana, sua ação foi representativa, ele nos representou. Representou o que todos nós faríamos se estivéssemos lá. A maior prova é, você peca hoje, em pensamento, palavras ou ações? Então, ele só te representou. Então, nós estamos provando hoje, você e eu, que nós também teríamos feito algo semelhante. Aquele pecado de Adão, além de individual, foi ao mesmo tempo racial. Lá em Gênesis 3, 17 a 19 diz: e a Adão diz, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja aqui que toda a raça, até a terra, o planeta Terra, vai sofrer as consequências. Esta ação demonstrou que a misericórdia de Deus estava aliada à sua justiça. Pois o trabalho sempre foi e é uma autêntica bênção para o homem em seu estado caído, viu? Então não adianta falar assim, depois de Adão nós começamos a trabalhar. Se não fosse Adão, não. Sempre trabalhamos. O homem foi feito para trabalhar. A questão aqui são as agruras do trabalho do homem, tá bom? Então, nós sofremos esses resultados hoje. Resultou em tristeza, na verdade, e dor para a mulher no parto também. Além do homem, do seu trabalho, para alcançar o fruto do seu trabalho, a mulher também agora sofreria dor de parto. Ela não tinha dor de parto. E além da dor de parto, ela ia ter aí sim ia ter aquela luta de sujeição ao homem.
Por isso que em Gênesis 3,16 diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Pense, nós não vamos resolver isso hoje, mas se ele vai multiplicar algo, não se multiplica a zero. Então significa que ela já concebia no Éden. Então tinha filhos do Éden, sim. Mas e aí? Cadê eles? Quem são? Isso aí é assunto para outras matérias, tá bom? Para outra matéria. Mas Deus fala que vai aumentar uma coisa que ela já tinha. Com dor terás filhos. Então significa que ela tinha filhos, mas não tinha dores. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, consequência do pecado, essa luta entre homem e mulher. Aqui, então, nós estamos provando que essa questão aí de não, mas a luta de gêneros, né, o homem de mulher, nós temos que vencer com feminismo e os homens com machismo, não. Isso aí nós vencemos com Jesus Cristo. Porque, na verdade, isso é consequência do pecado. Tudo bem? Machismo e feminismo é consequência do pecado. Então não existe luta em Cristo Jesus, tá bom? A luta cai por terra. Todos os seres humanos são pecadores. Todos. E estão debaixo da condenação. Por isso que lá em Gênesis 5,12 fala, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não tem essa de, mas a tal raça, ou tal país, ou tal... Não, todos nascem com pecado. Aquele lá não, nascer no pecado também. Todos nascem em pecado. Isso resultou na morte física e espiritual. Com a queda resultou morte física, mas também morte espiritual, morte e separação, dentro do tempo e na penalidade ameaçada da morte eterna. Por isso que lá em Gênesis 2,17 diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Que morte? Morte física, sim. E morte eterna também. A maioria das pessoas, ao ler tais palavras, recebe a impressão que aqui está em foco a morte natural. E sem dúvida está. Os corpos de Adão e Eva não faleceram realmente no dia da sua transgressão. Então, certamente morrerás comeu, morreu. Não, o corpo não morreu. Mas para todos os efeitos, eles morreram. Morreram como? Espiritualmente. Ficaram imediatamente sujeitos à lei da mortalidade. Agora, a lei da mortalidade física impera por efeito do pecado. E as sementes da morte foram neles implantados e foram transferidos a toda a humanidade. É evidente, por outro lado, que a morte espiritual também é aqui focalizada. E esse é um resultado muito mais temível do que a morte corporal. A morte corporal se verifica quando o espírito abandona o corpo, ao passo que a morte espiritual ocorre quando Deus abandona o espírito do homem. O rompimento da união, da comunhão, da camaradagem com Deus é uma calamidade tão grande que sua designação mais apropriada é morte. E a nossa preocupação deve ser com esta morte, a morte espiritual. O espírito cortado do contato com Deus, sendo ele a fonte de sua felicidade, sente tamanha desventura que a linguagem é incapaz de definir. O espírito assim separado pode vaguear pelos limites extremos do espaço, em busca de algo que satisfaça seus profundos anseios, mas não o encontra. A consumação da morte espiritual é a morte eterna. Por isso que lá em Romanos 7, 14 e 15 lemos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então existe essa luta constante e diária dentro de nós, que é a luta da vida e da morte, do pecado e da busca de fazer a vontade de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, ele faz uma grande pergunta ainda em Romanos, no capítulo 7, 23 e 24. Ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Foi a mais ridícula infelicidade o dar crédito antes ao diabo do que a Deus. Foi suicídio e ao mesmo tempo homicídio ao trazer a morte contra si e contra toda a sua posteridade. Então hoje, quando nós formos tentados para que caiamos
nós temos que pensar se realmente vale a pena. Tudo bem? Responda a questão no próximo slide, tá bom? Para que na próxima aula nós comecemos já a ir para o fim da nossa matéria, tá? Da nossa matéria de antropologia, e até a próxima aula.